Na química entre o Lula e o Trump, eu não acredito. Pelos dois. Um não gosta do outro, ponto. Vamos ser sinceros aqui. Tem uma falsidade que faz parte das relações políticas. Teve uma química, pintou um clima. Não estou levando fé, mas que bom que abriu-se essa fresta. Que bom que se abriu essa fresta e principalmente poderia ter ficado um climão ruim, né? Sim, um cumprimenta, outro virou a cara. Um não estendeu a mão pro outro. Não estendeu a mão, como já aconteceu nesse estúdio aqui após um debate eleitoral. Um não estendeu a mão pro outro. Não, que bom que tenha acontecido, ainda que a gente saiba que não é algo do coração, né? Não é muito orgânico, mas que tenha acontecido essa brincadeirinha. Quem não deve ter gostado nada é quem está do outro lado dessa relação e achou que talvez o Lula fosse escanteado ali. Bolsonaro, seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro debochou, disse que o Trump foi um grande negociador, que é estratégico, não sei o que... Não, pode ter sido, mas... Pode até ter sido, né? Mas não houve esse constrangimento que se temia. Eu digo temia porque seria ruim para as relações entre dois países que são amigos há 2 séculos, né, de relações comerciais. Não, e temia porque Zelensky foi para a Casa Branca e foi humilhado. Se temia que Lula ligasse e ficasse na mão ou chegasse lá e tentasse estender a mão e não recebesse nada em troca. Por isso a gente diz que se temia uma relação ruim, mas embora a relação não seja melhor, teve essa sinalização que mexeu no dólar, inclusive, né, Giane? Mas o dólar vinha caindo, né? Também vamos lembrar, o dólar vinha caindo, a bolsa vinha subindo. Sim, mas a fala do Trump turbinou essa queda ontem, certamente. A queda do dólar e a alta da bolsa. O principal motivo neste momento mais estrutural, né, que é uma tendência e que vem de uma fonte mais segura e mais estável, é a redução da taxa de juros pelo Banco Central norte-americano. Tá? Esse é o ponto que está estruturalmente trazendo bons indicadores para o mercado financeiro aqui no Brasil. Agora sim, a fala de Trump ontem trouxe uma sinalização positiva. Foi um deboche, né? As expressões que ele usou são irônicas, são de deboche. A ONU mostrou uma foto, mas vocês chegaram a ver, do Trump assistindo ao discurso do Lula na TV. E com um olhão assim, arregalado, parado, sério, olhando, prestando atenção, e aí logo depois acontece um encontro. A gente não sabe de tudo que acontece, então a gente fica olhando essas sutilezas, né? A fala do presidente Lula antes de Trump não foi agressiva, né? Ele não citou o Trump, ele posicionou, fez as críticas que queria fazer, não só a política comercial dos Estados Unidos, mas a outras questões internacionais, mas ele não citou Trump, não foi agressivo, né? E talvez, inclusive, esse próprio discurso de Lula tenha aberto espaço para Trump falar depois e dar este aceno positivo para uma reunião, ainda que com aquele jeito característico dele, que com deboches e ironias. Senão não seria ele também, Senão não seria ele, mas é aquela coisa, né? Hoje, o cenário hoje, né? É que nem o Focus, né? O cenário hoje é de que nós teremos essa reunião e podemos ter um avanço na negociação entre os dois países. Talvez aumentar a lista de isenção, talvez uma redução desse percentual de tarifa de 50%. Estes seriam cenários bons economicamente. Teve um ponto de discordância muito evidente entre os presidentes Lula e Trump, que foi em relação ao clima, né? O Lula fez um discurso em defesa da proteção da redução das emissões de carbono, que é o que se fala nisso, que vai ser um tema da COP30 lá em Belém. E o presidente Trump disse que isso é bobagem, que essa coisa de mudanças climáticas, mais ou menos assim, que a maior farsa, foi a expressão que ele usou, a maior farsa, a história das mudanças climáticas. Então nós temos um presidente que, aliás, os Estados Unidos não devem nem mandar uma delegação para a COP30, ele boicota praticamente todos os eventos relacionados ao clima e diz que isso não existe porque não interessa para ele. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, que é um dos mais antigos para a redução das emissões de carbono, e ele não concorda, não quer, porque isso significa, claro, tomar providências que têm um custo econômico alto. Trump chegou a dizer que mudança climática ou que aquecimento global são farsa. Essa foi a expressão, farsa. Farsa. E aí junta o que ele já tinha falado sobre vacinação e ligação com o transtorno do espectro autista, que a gente citou aqui no programa ontem, foi ontem, né? E vai juntando todas as bobagens ditas pelo Trump, né? Ele diz que o consenso científico foi feito por pessoas estúpidas.
O vocabulário do Trump, ele é um vocabulário... É desrespeitoso. É desrespeitoso. Pessoas estúpidas são cientistas, as pessoas que estudaram a vida inteira sobre um determinado assunto, e aí eles simplesmente assim, é estúpido, é incrível, o vocabulário dele é curto, assim, ele usa palavras para tudo. É incrível, ou é terrível, tem coisas que ele resume de uma forma muito simplista, e esta é uma delas. E o que eu acho um problema é que não fica só na fala, né? Porque sim, ele tem o poder de dinheiro. Exato, ele tem um poder gigante, a maior economia do mundo, ele toma atitudes, ele vive isso nos restringe... estados do país que ele governa. Vê isso, vê catástrofe climática acontecendo o tempo inteiro. De diferentes tamanhos, de diferentes formas, ele vive isso, né? E ele restringe, né, Andressa, com esse posicionamento, ele restringe financiamentos para o que tem que financiar. Ele, por exemplo, ele provocou um retrocesso na transição energética que os Estados Unidos vinha tendo. Isso tem reflexões mundiais, né, reflexos mundiais e reflexões também, né? E o que é muito triste é que ele alimenta uma claque que é uma claque que, enfim, atrapalha o nosso futuro, né? E discussões importantes que são feitas por pessoas muito inteligentes, mas criticadas por pessoas bastante estúpidas e que não têm mais vergonha de mostrar sua estupidez. Mas o efeito concreto mesmo é o fato de que ele direciona dinheiro porque não deveria direcionar e deixa de financiar aquilo que precisaria desse dinheiro dos Estados Unidos. Sim, a gente não está falando de uma opinião de alguém que não tem poder, ao contrário, de um dos presidentes mais poderosos do mundo. Giane, alguma coisa que dê para nos dizer sobre a abertura dos mercados? Olha, com alguns ajustes pequenos, tá? O Ibovespa Futuro, o índice da Bolsa de Valores, até abriu com uma pequena queda e o dólar com uma pequena alta, mas nada significativo nem perto do movimento que foi gerado ontem, depois de Trump ter acenado que ele e o presidente Lula vão se reunir na semana que vem. O que deve ter nessa pauta prevista para a reunião? O tarifaço, né? Mas o que vai estar na mesa para o tarifaço? Provavelmente minerais críticos, né? As fontes de minerais que nós temos aqui no Brasil, minerais que são importantíssimos para a indústria de tecnologia. Um assunto que a China trouxe bastante e segue colocando na negociação entre eles, porque China e Estados Unidos também ainda não chegaram a um acordo em definitivo sobre as suas tarifas, e a China foi para cima com a pressão de que ela tenha tecnologia para explorar as chamadas terras raras, de onde são tirados os minerais que são usados inclusive nos telefones celulares, né, nos smartphones. Esse deve ser um dos assuntos, a regulação das Big Techs, né, das grandes empresas de tecnologia. Esse ponto também deve estar na mesa desta reunião que nós torcemos para que realmente ocorra. O mercado financeiro, então, reagindo fraquinho hoje. Já mexeu o que tinha que mexer ontem, e acredito que hoje o que os agentes financeiros vão observar bastante é a entrevista coletiva do presidente Lula, marcada para um pouco depois das 4 da tarde.